Muitas pessoas já saíram dos meus vídeos nos primeiros 10 segundos. Não é porque o conteúdo era ruim ou eu não entendia do assunto, era porque o roteiro era horrível e não prendia a atenção das pessoas. Porque quando o roteiro é ruim, a pessoa vai sair do seu vídeo sem pensar duas vezes. Por isso que hoje eu vou te mostrar como eu faço meus roteiros, seja o de tópico ou de texto corrido, além de ver qual que é melhor para você na hora de gravar seus vídeos. Começando pela estrutura do seu roteiro. Antes da gente começar a falar sobre tópicos ou texto corrido, você precisa sempre ter em mente que na hora de fazer um roteiro ele precisa ter uma introdução e um fechamento. Você sempre precisa escrever essas partes. Você até pode improvisar na hora de fazer um vídeo, fazendo uma intro na hora mesmo, um fechamento e tudo mais. Só que depois quando você for ver a retenção, tem chance dele estar bem embaixo, porque você só foi improvisando na hora, você não pensou e não estruturou tudo antes. Só para você ter uma noção, os maiores criadores do mundo gastam horas nessa parte, exatamente porque é nesse momento que a pessoa vai decidir se ela vai ficar no vídeo ou não, do começo até o final dele. Então vamos lá, no começo você precisa fazer uma coisa muito clara, que é confirmar o clique da pessoa. E foi exatamente o que eu fiz aqui, você clicou no vídeo para aprender a fazer roteiro. Então eu já mostrei que no vídeo vou te ensinar a fazer roteiro de tópico, roteiro de texto corrido. E como você vai melhorar os seus roteiros. Depois de confirmar o clique, vem a promessa, que é você deixar de forma clara o que a pessoa vai ganhar ficando no seu vídeo até o final dele. E no seu caso, assistindo esse vídeo, você vai aprender como estruturar o seu roteiro, qual a diferença do roteiro de tópico, texto corrido e qual o melhor para você, certo? Depois de entender como que funciona a estrutura do começo do roteiro, a gente vai para a parte do meio dele, que é onde a gente vai aplicar mais storytelling ao longo do vídeo. Existem vários modelos de estrutura de roteiro, mas o que faz mais sentido para o YouTube é o de problema e solução. Essa estrutura funciona assim: você apresenta um problema, começa a resolver, puxa outro problema, resolve parte do problema 1 que foi apresentado lá no começo, aí depois deixa outro problema no ar ao longo do vídeo e resolve tudo no final. Por exemplo, vamos falar que você está fazendo um vídeo sobre nicho para YouTube. Você começa o vídeo falando o que é um nicho para YouTube e por que meu canal não cresce. Enquanto você explica isso, você puxa outro problema. Nossa, mas o canal é meu, não posso postar o que eu quiser nele? E aí você responde, não, não pode, mas vem comigo que eu vou te explicar melhor isso. Aí você explica, usa o seu canal como referência, usa o canal de outras pessoas maiores na plataforma também como referência, o que acaba deixando tudo muito claro o que você está falando. E usando esses exemplos, trazendo toda essa base, traz mais veracidade para o que eu estou falando, traz mais valor. E a pessoa olha e fala, pô, isso aqui realmente que ele está falando faz sentido. Mas além disso, também tem outras duas coisas que deixam o seu roteiro muito rico e com um outro nível, que é a chamada para ação inteligente e montanha-russa de emoções. Chamada para ação inteligente, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Se você está fazendo um vídeo, eu paro aqui do nada e falo, galera, só para lembrar aqui, deixa o like, se inscreve no canal, clica no primeiro link da descrição, me segue nas redes sociais e faz isso, faz aquilo. Fala 15 coisas diferentes, a pessoa no final não vai fazer nada. Você parar o vídeo, ficar por 1 minuto falando isso, nunca vai ter muito engajamento. As pessoas sempre vão pular. É uma coisa que eu faço, no que a pessoa está fazendo alguma propaganda no vídeo, que está acontecendo uma legal coisa e tal, eu sempre só avanço a propaganda e continuo vendo o vídeo normal. Eu não vejo essa parte. Então você fazer essa chamada tem que ser de uma maneira muito inteligente. De você parar, você fazer alguma piada, ou você fazer alguma coisa que faça sentido com o vídeo. Igual essa parte aqui que eu estou falando. Eu estou divulgando e falando que você tem que ter cuidado nessa parte. E também tô, entre aspas, te lembrando de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Mas não é uma coisa que tipo, parei tudo, galera, se inscreve no canal e deixa o like. É uma coisa que quebra muito o ritmo do vídeo. E dependendo do vídeo que você tá falando, sendo bem sincero hoje em dia, às vezes não é nem legal fazer isso, eu nem gosto. É uma coisa mais de coisa de estratégia, você tem que se lembrar da pessoa, porque a pessoa esquece. Mas no geral, só quero fazer o vídeo que seja muito bom e que a pessoa olhe e fale, caramba, eu tenho que me inscrever no canal desse cara. Sem necessariamente eu pedir. Então, na dúvida, nem pede, cria seu conteúdo certinho do começo até o final. Se a pessoa gosta muito, ela vai se inscrever, ela vai deixar like, ela vai compartilhar. Isso acontece no meu canal. No que eu vou ver o recap da semana que o YouTube ele disponibiliza para as pessoas, às vezes tem 30, 40, 60 compartilhamentos. Eu não sei nem de que conteúdo é, mas a pessoa compartilhou para alguém. Então eu acho isso muito da hora. Então, não necessariamente você precisa pedir isso para a pessoa, e se você for pedir para a pessoa, peça de uma maneira inteligente, de uma maneira que não quebre o ritmo do vídeo, que você coloque aquilo e a pessoa nem repare às vezes, e só vai olhar e falar, ah, legal, gostei disso, vou me inscrever no canal dessa pessoa. Mas voltando pro assunto, a segunda coisa era montanha-russa de emoções. Eu disse isso porque esse vídeo fica na mesma emoção o tempo todo, ele fica chato. Pode ser um vídeo que fica eufórico, animado o tempo inteiro, ou um vídeo que tá o tempo todo só bem triste e melancólico. Por isso eu puxo vários assuntos durante o vídeo e tento fazer essa montanha-russa, esse alto e baixo que tem às vezes. Pode ser uma coisa mais de tipo, caramba, seu canal não tá tendo resultado. Uma coisa que você fica mais chateado, mais triste, mas eu posso te ajudar fazendo isso aqui. Aí você fica, ah, era isso que eu precisava saber, era isso que faltava isso para eu aprender. Então você fica mais eufórico, mais animado para querer correr atrás e fazer isso dar certo. Então, tava uma emoção mó triste, mó baixinha assim, depois eu te deixei, levei lá pro alto, depois, não, mas também tem isso que você não sabe, e por aí vai. E isso acaba deixando o vídeo muito mais interessante, porque vai criando vários altos e baixos emocionais. Por exemplo, você tá fazendo uma viagem para outro país, mas você tá em um carro velho, tem aquela sensação de que pode quebrar a qualquer momento o carro, até que chega um momento assim. Carro não pegou.
Merda, fudeu. Vamos torcer agora. Liga essa luz aí. Aí não vai ligar o carro mesmo, né? Vai. Agora vai, agora vai. Aí, vamos! Esse foi o momento tenso do vídeo, que veio depois de uma parte que eles estavam animados, brincando e conversando um com o outro. O que acabou mudando a emoção, que foi criando todos esses altos e baixos. Eles estavam aqui, aí, putz, o carro não quer pegar, veio pra cá, o carro pegou, aí voltou pra cá e o vídeo continuou. E tudo isso é planejado para trazer várias emoções e trocas ao longo de todo um filme ou um vídeo pro YouTube. Porque, por exemplo, você tá assistindo o Homem-Aranha, se dá tudo certo na vida dele, não tem graça nenhuma. O legal do Homem-Aranha é que ele é um ferrado, que aí no final fica sem nada e ninguém gosta dele. Então, tem toda essa troca de emoção o tempo todo, que tipo, ele tá lá no alto, ele é o Homem-Aranha, acabou de salvar a vida de alguém, aí no que ele vai pro Peter Parker, recebendo bullying na escola, várias coisas assim, sabe? Então, tem toda essa troca o tempo todo de você fica animado, fica triste, então vai passando por várias emoções ao longo do filme. Perfeito, agora que você entendeu essa parte, a gente já passou pelo começo do roteiro, pelo meio dele, detalhes importantes, agora a gente vai falar do fechamento do seu roteiro. O final do roteiro precisa ser simples e direto. Não adianta você ficar um minuto inteiro agradecendo, pedindo para fazer 10 coisas diferentes, igual eu já tinha falado aqui, que vai acabar deixando a pessoa de saco cheio e ela vai sair mais rápido ainda do vídeo. O recomendado é no máximo ser 2 coisas. No meu caso, eu sempre falo para você se inscrever no canal, e agora eu tô falando para também se inscrever na minha mentoria, para ajudar você com o seu canal, na parte de estratégia, todas as coisas assim. Tem um acompanhamento para você que está começando no YouTube ou não sabe que caminho seguir no seu canal, eu vou te ajudar nessa parte. Então é só clicar no primeiro link da descrição. Além, é claro, de finalizar todos os assuntos que você começou lá no início, com a estrutura de problema e solução. Não adianta você finalizar o vídeo tendo vários problemas abertos ainda e que você não finalizou. Usando esse vídeo como exemplo, eu falei lá no começo que eu ia te ensinar a estrutura de roteiro, que foi uma coisa que a gente já fez, a gente viu começo, meio e fim, finalização, que é uma coisa que a gente está falando agora, como estruturar todo o seu roteiro. Já vimos essa parte. Primeiro promessa, check. Agora também vou te falar a diferença de roteiro de tópico e roteiro de texto corrido, além de qual o melhor para você. Então, vamos ver isso agora. Começando pelo de tópico, que ele já é bem explicativo, que é um roteiro que você vai usar tópicos para você ir seguindo ao longo do caminho, e é um roteiro que você pode usar a estrutura de problema e solução nele, só que é um roteiro que é muito usado para quem já tem muito domínio sobre o assunto. Uma pessoa que vai só pegar, vai ler o tópico que vai estar escrito aqui, ó, vai ler esse tópico e vai falar. Vai seguir para o segundo tópico, falar, vai para o outro, falar. É claro, todos um conectando um com o outro. Eu particularmente faço isso, acabo me perdendo um pouco, então eu prefiro o roteiro de texto corrido, que é uma coisa que eu já mostrei em outros vídeos, você pode ver aqui agora, que eu estou seguindo todas essas partes dentro do roteiro. E às vezes até quando eu tenho roteiro de texto corrido, me banando inteiro, eu falo tudo torto. Então, para mim o que faz mais sentido é esse aqui. Porque se só deixar eu falando de forma aberta, não, porque tem roteiro de tópico, que é isso, aquilo, coisa e tal, no final me enrolar... Viu? No final vou me enrolar inteiro e não vou falar nada com nada. Então, para mim o que faz mais sentido é esse roteiro aqui. E lembrando que mesmo sendo um roteiro de tópico, você tem que seguir uma estrutura. Igual eu tinha falado, por exemplo, não teria sentido nesse roteiro aqui eu falar de qual é melhor para você e já falar essa parte que tá agora no final, no começo. Porque você não sabia qual é a estrutura de roteiro e como fazer o roteiro. Então como que você ia escolher entender essa parte que eu tô falando aqui agora se eu tivesse falado ela lá no início? Então você tem que saber que bloco vai fazer sentido com cada parte do roteiro. No roteiro de tópico, por exemplo, esse vídeo poderia ter ficado assim: chamada de início, foi o que eu falei, fazer sempre confirmar o clique, coisa e tal, deixar a pessoa interessada. Eu vou começar falando sobre a estrutura de roteiro, para já deixar a pessoa com uma base. Eu vou falar da introdução do roteiro, do meio do roteiro, aí sim eu falo sobre ensinar a estrutura de problema e solução. Logo em seguida detalhes, aí eu falo aquilo que eu já falei, chamada operação inteligente, montanha-russa de emoções. Depois a finalização do roteiro. Aí logo em seguida assim eu falo, diferença entre tópico de texto corrido, que é o que a gente está falando agora, e logo em seguida qual faz mais sentido para você e fechamento do vídeo. Já o roteiro de texto corrido, igual eu já tinha falado, é para pessoas que querem um vídeo com um pouco mais de estrutura ou não conseguem manter toda uma narrativa só falando de forma aberta assim, seguindo os tópicos. Principalmente quando você tem um canal que precisa de ter muitos detalhes dentro do roteiro, tipo o Tinocano TV. Ele grava os vídeos sempre seguindo o roteiro, palavra por palavra, exatamente porque são informações muito importantes e que não pode ser passadas de maneira errada. Então ele sempre segue o roteiro e usa também um teleprompter, usa um TP, como você pode estar vendo no vídeo, para poder ficar lendo o roteiro enquanto está gravando o vídeo. Aí você pode falar, tá, amor, entendi tudo mais, viu o vídeo inteiro, mas e aí? Qual é melhor para mim? Qual faz mais sentido para mim? Aí que tá, você tem que testar. Eu já disse que o de tópicos faz mais sentido para uma pessoa que já consegue seguir essa narrativa e falar de forma aberta, uma pessoa que já tem domínio sobre o assunto. Às vezes é um profissional de qualquer profissão que seja, que tem, sei lá, 10, 20 anos de experiência, já atendeu muita pessoa, já consegue falar tudo de cabeça. Então, só fazer um roteiro de tópico para ele gravar um vídeo para o YouTube vai ser muito mais fácil, porque ele já sabe o que falar sobre o assunto. Mas caso você esteja começando, ou ainda não tem muita manha de como fazer um vídeo para o YouTube, aí sim, eu posso até te recomendar usar o de texto corrido, para você não se perder e também ter uma direção mais certa nesse vídeo que você está fazendo. E para ter certeza de qual faz mais sentido para você, você pode fazer assim:
gravar 5 vídeos de roteiro de tópico e gravar 5 vídeos também de roteiro corrido e ver o que teve mais engajamento, qual foi mais confortável para você gravar, qual você sentiu que o senhor falou, não, isso aqui eu falei muito bem, isso aqui eu falei maneiro, isso aqui você olhou e falou, pô, nada a ver para mim. Então você vai acabar depois comparando os dois e vendo que teve mais resultado e fez mais sentido para você. Mas lembrando, cada pessoa tem o seu processo e funciona de um jeito. Não é porque eu gravo o roteiro com texto corrido que pode fazer sentido isso para você também. Então descubra o seu jeito de gravar os seus vídeos e grave os seus conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Os modelos de roteiro, tanto de tópico quanto de texto corrido, vão estar aqui na descrição para você analisar com calma, para você usar como base no ChatGPT da vida, alguma coisa assim. Pode ficar à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê daqui a pouco em um desses vídeos aqui. Até lá, tchau!